Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Biologia do Foco na UERJ. Eu sou a professora Carol Braga, sua professora de Biologia por aqui. E hoje eu trouxe um tema muito cabeludo. Mentira, na verdade ele não é cabeludo, vai. Vocês é que acham que ele é cabeludo. Tipos de ossificação. A diferença entre ossificação endocondral e ossificação intramembranosa. Exatamente, o assunto que o povo corre de estudar. Ai, não, Carol, é muito difícil, eu não quero aprender, quase não cai. Ah, mas não tem essa, né, de quase não cai. Para quem faz prova específica de biologia, principalmente considerando peso 2 na UERJ, imagina, no seu ano cai e você deu vacilo porque você não quis aprender ou porque você não soube aprender. Então vamos acabar com esse problema já. Eu trouxe para vocês uma questão que eu tô sacaneando dizendo que é o UERJ antes de Cristo, porque ela é uma questão muito antiga, gente. Ela ainda é lá da década de 90, só uma prenda, uma relíquia como eu, ainda tem esse tipo de questão salva no seu banco de questões, né? Se você for procurar na internet, tá arriscado já nem ter mais, de tão velhinha que a bicha tá. Mas é bom, porque vestibular é um ciclo. Então, uma questão que você fala, mas já caiu, ela vai cair de novo, ela vai cair repaginada, ela vai perguntar de uma forma diferente. Mas a ideia é essa, né? A ideia é estar o tempo todo ali de olho, observando as tendências, o que pode cair de novo, como pode cair de novo, é antecipação. Não é só ficar fazendo prova antiga, é ir raciocinando em cima, já que caiu assim, pode ser que cobrasse de outra forma. E essa antecipação é que eu tô vindo fazer para você. Bom, a questão diz assim, ó, vamos lá. Na criança, a prática de atividades físicas mal orientadas e com carga pode causar alterações no crescimento por provocar uma ossificação precoce. Era na época que a UERJ ainda tinha A e B. Letra A. Dê a denominação da parte do osso longo onde ocorre o processo de crescimento. Interessante. Letra B. Identifique o tipo de tecido que serve como base no processo de ossificação dos ossos longos. Que tipo de processo é esse, gente? Que ossificação é essa que acontece nos ossos longos? Não só nos ossos longos, mas também nos ossos curtos. Ossos longos são, por exemplo, os ossos dos nossos membros inferiores e superiores, braços e pernas, como, por exemplo, o fêmur, que eu escolhi aqui para exemplificar o processo com vocês, que é o nosso maior osso, nossa, que palavra é essa? Maior osso, louca, que é o osso da nossa coxa. Ossos curtos são, por exemplo, os ossos aqui das nossas falanges, dos nossos dedos, tá? A ossificação desses ossos é do tipo endocondral. E o que significa essa palavra? Endo vem de dentro, a partir de. Condro significa cartilagem, tanto é que o nome da célula cartilaginosa é condroblasto, condrócito. O nome do tecido que reveste a cartilagem é o pericôndrio. Então, condro é sempre uma referência a cartilagem, tecido cartilaginoso. Então, essa é a grande sacada da ossificação que vai formar os ossos longos e curtos. Tudo começa por um molde de cartilagem hialina, esse todo verdinho que você está vendo aqui. Quando a gente ainda era um embrião lá no útero da nossa mãe, onde hoje nós encontramos os nossos ossos longos e curtos, nós tínhamos moldes desses futuros ossos em cartilagem hialina, que é justamente a resposta da letra B. A letra B não quer que você explique todo o processo de ossificação endocondral. Eu vou fazer isso com você de abusada que eu sou, porque eu quero que você sempre esteja um passo à frente. Não vai cair provavelmente perguntando a mesma coisa. Às vezes até acontece. Mas por uma questão de criatividade e bom senso, pode ser que eles perguntem um outro detalhe dentro desse todo. E por isso a gente olha o todo, de uma forma sintética, tá? Não é aula de histologia animal da faculdade. Essa eu vou deixar para você se divertir daqui a pouquinho, quando você estiver lá no primeiro e segundo período. Por enquanto, vamos ver o básico? Então, vamos imaginar que hoje, onde é o nosso fêmur, em algum momento nós tínhamos esse moldezinho baby aqui de cartilagem hialina. À medida que o desenvolvimento embrionário vai progredindo,
Bem nessa região central da cartilagem, começa a ocorrer a morte dos condrócitos, a apoptose dos condrócitos. Esse processo de morte dos condrócitos, ele vai também sendo relacionado a uma série de mudanças na matriz extracelular do pericôndrio, que é o TCPD que reveste essa cartilagem. E, resumindo o processo, o que vai acontecer? O início de uma invasão de vasos sanguíneos nessa região que foi deixada pelos condrócitos. À medida que esses vasos sanguíneos, vindos lá do pericôndrio, que já está progressivamente se transformando no periósteo, que é o TCPD que reveste o futuro tecido ósseo, à medida que esses vasos sanguíneos vão adentrando e ocupando esse espaço, eles vão trazendo ali para o interior daquele futuro osso as células osteoprogenitoras, que são células tronco derivadas das células mesenquimais, células multipotentes lá do nosso folheto embrionário chamado de mesoderme. Essas células osteoprogenitoras, num ambiente bem oxigenado, justamente ambiente esse encontrado aqui no interior, né, desse espaço que está cheio de vasos sanguíneos, então tem muito oxigênio sendo trazido para essa região. Essas células osteoprogenitoras vão se diferenciar em osteoblastos, que são as verdadeiras células ósseas. Os osteoblastos vão se organizando ao redor dos vasos sanguíneos, isso tem a ver com a formação do sistema Haveriano, que eu já vou te mostrar logo do que se trata, e os osteoblastos começam intensamente a sintetizar a matriz orgânica óssea, principalmente a partir de colágeno e uma série de outros componentes orgânicos. Muito bem. Aos pouquinhos, à medida que essa matriz orgânica vai sendo sintetizada, começa a ocorrer também o processo de mineralização, vinda de fósforo e cálcio do sangue se impregnando sobre essa matriz e mineralizando, calcificando a matriz óssea. É a partir daí que os osteoblastos passam então a se chamar osteócitos, que são as células ósseas adultas maduras. Bom, basicamente, esse processo ele é progressivo. Então eu quero que você note uma coisa muito interessante. Inicialmente, a ossificação acontece bem nessa região central que era o molde de cartilagem, que futuramente no osso é a região chamada de diáfise. Esse aqui é o centro primário de ossificação. Sequencialmente, o mesmo processo de apoptose dos condrócitos, de invasão de vasos sanguíneos, de vinda de células osteoprogenitoras, etc., também começa a acontecer nas futuras regiões das epífises, vulgo cabeças do osso. E aí, o que vai acontecer? Esses passam a ser os centros secundários de ossificação. Por conta dessa distância temporal entre primeiramente ossificar a diáfise e depois ossificar as epífises, notem que sobra um resquíciozinho da cartilagem hialina que existia desde o molde inicial entre a região da diáfise e a região das epífises. Essa é a região chamada de disco epifisário. O resquíciozinho da cartilagem hialina, os condroblastos dessa cartilagem epifisária, desse disco epifisário, eles são proliferativos durante toda a fase de crescimento, estimulados, por exemplo, pelo GH, pelo famoso hormônio do crescimento. Tanto é que crianças que têm atraso de crescimento comumente fazem exames radiológicos para avaliar como está a espessura do seu disco epifisário, para avaliar se é necessário ou não fazer um tratamento hormonal com GH para acelerar o crescimento delas, né? O disco epifisário, portanto, corresponde à cartilagem hialina e a presença dele indica que a formação daquele osso ainda não cessou, ou seja, ainda há possibilidade de haver crescimento ósseo, exatamente o que foi perguntado na letra A. Eu quero mostrar para vocês, então, o sistema Haveriano, também chamado de sistema de Haveres, um conjunto de estruturas por onde passam vasos sanguíneos e nervos, onde as células ósseas, inicialmente as células osteoprogenitoras, depois os osteoblastos e os osteócitos, crescem concentricamente.
O sistema de Haveres é formado pelos canais de Haveres, que são longitudinais, eles vão passando ao longo do osso, e também pelos canais de Volkmann, que são canais transversais que vão conectando canais haverianos. Todo esse conjunto de canais faz parte do que a gente chama de sistema haveriano. Portanto, tire da sua cabeça a noção de que o osso é morto, de que o osso não é vascularizado, de que o osso é um bastão de giz, como muita gente imagina. É exatamente o oposto disso. Graças ao sistema haveriano, o nosso tecido ósseo ele é muito vascularizado e dessa forma as células ósseas são muito bem nutridas e oxigenadas, o que permite a esse tecido um alto metabolismo, completamente o oposto da cartilagem nessa comparação, né, gente? Muito bem. Então, deixando bem definido com vocês que um osso longo, que foi o tema da questão da UERJ, é um exemplo de ossificação endocondral. Eu vou aproveitar agora para falar de um outro tipo de ossificação, que não caiu nessa questão, mas possivelmente vai cair em alguma outra em um momento oportuno, né? O UERJ-DC, o UERJ depois de Cristo. Vamos lá. Eu quero falar com vocês agora sobre a ossificação intramembranosa, que é a que vai formar os ossos chatos, como por exemplo os ossos do nosso crânio e também da nossa mandíbula, clavícula. A ossificação intramembranosa ganhou esse nome pela lógica do processo ser diferente do anterior. Intra significa dentro, é a mesma coisa que endo, né? Dentro, a partir, e membranosa vem de membrana. Como assim, Carol? Uma ossificação dentro de uma membrana? Que referência de membrana é essa? A história é a seguinte, onde hoje nós temos os nossos ossos do crânio, quando a gente ainda era lá um embriãozinho, a gente tinha um tecido nessa região chamado de mesênquima, que é um tecido de origem mesodérmica, é um folheto embrionário. As células osteoprogenitoras, que eu já tinha te contado quando eu expliquei lá a ossificação endocondral, ela é originária do mesênquima. Essas células osteoprogenitoras, elas começam a se agregar ao redor dos vasos sanguíneos e diferenciarem em osteoblastos, que começam a depositar a matriz orgânica óssea, que aos pouquinhos vai sendo mineralizada. Essas células vão então passando a se chamar osteócitos e, no final das contas, esses osteócitos vão se mantendo comunicantes uns com os outros através de canalículos por onde eles projetam sua membrana plasmática, extensões da sua membrana plasmática, fazendo com que esse tecido ósseo, além de muito vascularizado, muito bem nutrido e oxigenado, muito ativo metabolicamente, tenha realmente um trabalho de tecido, um trabalho integrativo entre as suas células. Qual é a coisa mais importante para acertar questões de vestibular que você tem que ser capaz de identificar na comparação entre a ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral? Que aqui nesse caso a gente não teve um molde prévio de cartilagem. Todo o processo de ossificação ele aconteceu diretamente a partir das células osteoprogenitoras derivadas da membrana chamada de mesênquima. Então essa é a diferença crucial. O que eu preciso deixar anotadinho ali no meu post-it fluorescente, Carol, para eu nunca mais ter medinho de ossificação endocondral e intramembranosa? É só isso, gente. Que a endocondral, ela inicia-se por um molde de cartilagem hialina que vai sendo progressivamente substituído pelo tecido ósseo, enquanto a intramembranosa acontece diretamente a partir das células osteoprogenitoras, sem o molde prévio de cartilagem. Que delícia, né? Que delícia. Voltando para a nossa questão, respostas vão ser super simples. Letra A é D, a denominação da parte do osso longo onde ocorre o processo de crescimento, está falando do disco epifisário. E a letra B, identifique o tipo de tecido que serve como base no processo de ossificação, está falando do tecido cartilaginoso. Se você quiser botar simplesmente cartilagem ou se você quiser ser nojento, insuportável, colocar cartilagem e hialina, tecido cartilaginoso e hialina, fica ótimo. Mas se só botar cartilagem ou tecido cartilaginoso, já pontua tudo também. Beleza?
Galera, dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham aprendido. Façam anotações de forma sintética e se sintam absolutamente preparados para não errar mais nada sobre tipos de ossificação. Semana que vem a gente se vê. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês estão gostando do Foco na UERJ, o que vocês estão achando desse projeto. Compartilhem o vídeo com seus amigos, contem para todo mundo, chamem todo mundo para vir participar desse projeto muito incrível que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Ah, e uma dica especial antes de você ir embora. Se por acaso você ainda não é inscrito na comunidade do Telegram, eu tenho uma comunidade no Telegram que é muito bacana, onde eu envio materiais exclusivos de biologia. O link para você se inscrever tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então vambora, vamos ficar mais junto ainda, mais colado ainda, que tem muita coisa boa por vir. Um beijo grande para vocês e até quarta que vem. Tchau!